Show. Valeu, Alas. Bom, o capítulo de hoje acho que é um dos mais curtinhos que tem, né? No Evangelho segundo o Espiritismo. E é bem interessante a reflexão que ele nos traz, porque assim, o que é o casamento, né? Se a gente pensar desde a época do início da humanidade, os próprios animais da natureza, eles se juntavam, precisavam procriar, né? E isso passou a ser algo instintivo em todos. O ser humano, quando começou a despertar para o mundo, também, né? Sentiu ali naquela ânsia animal ainda a necessidade de copular, né? Com um macho e a fêmea para poder ter as suas crias. Mas o que nos difere, né, dos animais é justamente a possibilidade, a capacidade da gente poder raciocinar, refletir e ter sentimentos, né? A alma, né, nos traz tudo isso. E o capítulo não começa assim. Mas por que eu trago essa reflexão, né? Porque o casamento, né, ele tem duas formas de a gente enxergar, né, olhar para ele. Uma é a forma civil, vamos dizer assim. O que é um casamento? Você tem diversos países em que você pode casar só no religioso e naquele país está tudo certo. E outros países que enxergam que você tem que assinar um papel, fazer um contrato, vamos dizer assim, para isso ser considerado casamento. Lógico, isso veio se modificando ao longo dos anos, né? Lá atrás não precisava de nada disso. Só juntava um com o outro e estava tudo certo, né? E a nossa capacidade de raciocinar, né, de compreender o mundo, né, e os sentimentos é que foi mudando isso ao longo do tempo, né, as necessidades também. E é interessante quando a gente estuda história, por exemplo, eu na faculdade estudei por causa, fiz designer gráfico, eu tinha que estudar sobre a história do mundo para entender as artes e tal. Então, as relações humanas eram extremamente diferentes no passado, né? Tanto que antes do tempo de Jesus, o casamento, na verdade, entre homem e mulher, era só com a finalidade da mulher poder gerar filhos. E os homens tinham relações afetivas, na verdade, era com outros homens, né? Na Grécia Antiga, né? Então, toda iniciação sexual, inclusive, era com outro homem e não exatamente com as mulheres, porque com as mulheres já entendiam que era a responsabilidade de colocar um outro ser no mundo, né? Então, como nada no planeta fica parado, tudo tinha que evoluir. E antes de Jesus, claro, começaram a entender que, até por questões de propriedades, né, de terras, você tinha que ter, então, os casamentos e as uniões familiares. É lógico que as uniões se tornaram importantes nesse sentido, para ampliar a terras, para garantir terras, porque o núcleo familiar é aquele que cuida daquilo que, né, a família tem e o que precisa para poder ampliar mais, né? Então, quanto mais filhos, significaria mais possibilidade de mais terras. E quando a gente vem para o nosso tempo, né, para os tempos mais próximos de Jesus, então ele fala, né, sobre a importância das relações. Então, para o nosso espiritismo, para a espiritualidade, o casamento é uma união de almas, baseado no amor de Jesus, né? Naquilo que ele veio ensinar para a gente. Então, nesse capítulo, Jesus fala exatamente da que é essa união, né? O que é a união de almas e por que ela é importante, né? Então, Jesus ele destaca a importância dos laços afetivos, porque hoje, quando a gente entende, né, essa questão de poder reencarnar e a gente ir se melhorando com o tempo, a gente tem toda uma questão de resgates, de a gente ter relações com as pessoas para poder, muitas vezes, resgatar algo do passado, né? Então, Jesus nos coloca aqui que o amor ele sempre deve ser a base, né?
Em muitas ocasiões, infelizmente até hoje em dia, a gente sabe que tem uniões que são feitas apenas por interesses materiais, né? E Jesus fala nesse capítulo que, inclusive, essas relações, muitas vezes, nem são, como elas não são próprias, não são baseadas no amor, acabam muitas vezes levando até a violências. A minha bisavó, por exemplo, ela foi obrigada a casar com um homem que era dono de terras, tal. E isso para poder juntar as fortunas, né? Lá na Bolívia, em 1800 e alguma coisa. Casamento por conveniência, né? Exato. E o que aconteceu? Que casaram ela com um homem que era violento. Então, para ela não morrer, ela teve que fugir, né? E aí ela encontrou um homem que era um médico, e ele queria casar com ela, mas ela não podia, porque não tinha divórcio, né? Lá na Bolívia não tinha essa, tinha que casou, acabou. E como ela tinha fugido, não teve essa possibilidade, mas mesmo assim ela fez uma família com ele. Tiveram 3 filhos, a mais nova era minha avó. E aí ela se uniu com ele baseada no quê? No amor que eles encontraram um no outro, né? E essa deve ser a base, porque a união que ela fez com o outro, porque foi forçada por motivos familiares, poderia ter resultado na morte dela e hoje eu não estaria aqui, né? Agora, a união dela baseada no amor foi possível trazer muitas almas a este mundo, né? Com muito amor e carinho. Então, a família, né? O relacionamento, ele é interessante porque é o nosso primeiro aprendizado, né? Então, a união de um casal, ele traz para todos, né, que fazem parte daquele núcleo, um aprendizado. A intenção é que com esse aprendizado a gente possa melhorar e evoluir as nossas almas, né? E o que tem que ser importante nisso é justamente, né, nessas relações, é o respeito mútuo, né? É a gente compreender durante a vivência que é necessário respeitar o outro. Então, amar, respeitar. Então, são os princípios para manter essas relações, né, não só de casal, mas familiares também. Isso tudo exige compromisso, né? E a espiritualidade é aquela que traz, né, fechando aí um núcleo familiar, a espiritualidade, ela traz então esse equilíbrio, né? Quão bom que é, por exemplo, um casal que nem a Rani e o Wallace, que tem já os filhos, né, com essa possibilidade de crescer já dentro dessa doutrina, na espiritualidade, e entender sobre todas essas questões, isso fecha, né, ainda mais, né, une, quer dizer, a família nisso, né, em torno disso. E baseado em tudo aquilo que a gente já aprende, né, é o que faz com que a gente evolua. Quer falar, Rani? Eu acho que também a gente, assim, a gente sabe o certo, né? A gente sabe, obviamente, que a relação ela tem que ser baseada no amor. Mas a gente vive num período que a gente também vê que, às vezes, a pessoa se vê numa necessidade ali de se unir a uma outra pessoa por várias razões, né? E eu acho que independente dessa forma, mas se você, não é por amor, mas você teve que se unir a alguém, então que exista o respeito, porque cada um sabe as razões que tem para fazer as coisas, né? E a gente, não cabe a nós julgar. Mas, já que você teve que se unir, por qualquer razão que seja, que exista o respeito, que você consiga enxergar aquela pessoa que, teoricamente, às vezes, não é o seu marido ou a sua esposa, mas que você trate com uma parceria mesmo, para que você consiga evoluir aprendendo e ensinando, sabe? Eu acho que, independente, às vezes, de ser validado ou não pelas leis divinas, a gente sempre tem que encontrar as formas como se fosse uma coisa real para que, sabe assim, para evoluir. Eu entendo. E eu acho que, principalmente, a gente, quando está nessa terra, a gente entende muito isso. Né? Exatamente.
lógico, ninguém está aqui para julgar, né? E, na verdade, o capítulo, quando ele foi feito, acho que nem se pensava nisso, mas vamos dizer que os casamentos por conveniência sempre existiram, né? E você tem toda a razão, a gente não está aqui para julgar. Não é a nossa base, não é julgar nada nem ninguém. A gente tem que estar longe disso, né? A questão é apenas entender, compreender as relações familiares, né? E por que Jesus, né? Por que a gente tem um capítulo sobre isso? E não é dos maiores, né? É o menor capítulo que tem é justamente sobre isso. Por quê? O fato de duas pessoas se unirem, ela está muito mais ligada, né, ao que a gente tem de caminho espiritual do que só o que a gente tem na Terra, né? Então, às vezes, num casamento por conveniência, na verdade, é a espiritualidade que se encarrega, né, de fazer com que essas pessoas se unam para poder estar ali e ter um aprendizado, né? E pode desenvolver o amor, né? Pode. Porque a gente conhece pessoas que casaram por conveniência e, poxa... É o meu caso, né? Acabou o amor. Acabou que deu em amor. Exatamente. Né? E que bom isso, né? Porque as relações humanas, né? É como a gente diz, ninguém tá um na vida do outro por acaso. As pessoas não se encontram por acaso. Tudo tem um propósito, né? Se nós estamos, né, ligados de alguma maneira, é porque tem um propósito. A espiritualidade nos encaminha para as pessoas. Às né? vezes é uma dívida, né? Esse encontro. Do passado, de outra vida, vai saber. Pode ser uma dívida, pode não ser, pode ser um contrato feito. A gente sabe que a gente tem os contratos. Você está emendando o número aqui hoje. Olha só tem você e o Lucas de homem aqui. Então, assim, os contratos feitos antes de nós virmos, né, eles são importantes. Então, muitas vezes, eu estava lendo sobre um casal que se encontrou, eles se conheceram na adolescência, e aí tiveram toda uma vida e foram se reencontrar 50 anos depois. Então, você esperar, imagina, 50 anos para reencontrar alguém que você amou, e você poder viver esse amor depois de 50 anos, então, vamos dizer assim, é um contrato que foi feito antes e que depois, né, resultou nessa união. Então, ou seja, é como a gente imagina, tudo bem, você vai para esse lado e eu vou para o outro, a gente vai se encontrar para a gente saber que a gente existe, né, para a gente não, né, não se esquecer. A gente vai ter outras vidas porque a gente precisa impactar e talvez pagar dívidas com outras pessoas, mas a gente vai poder se encontrar novamente. Então, a espiritualidade é muito sábia nisso, né? Porque esses contratos são feitos anteriormente, antes da gente vir. E é isso que traz uma riqueza tão grande para a vida, né? Porque a gente tem essas possibilidades. Vou dar um exemplo básico. Eu e a Kátia, a gente se conheceu na adolescência, né? A gente foi se reencontrar depois de 30 anos, né? E quanta coisa a gente acabou descobrindo na vida depois que se reencontrou, né? E quanta coisa a gente pôde estar vivendo depois desse encontro. Então, essas coisas são possíveis, né? Pode reencontrar depois e também pode separar, porque muitas vezes acontece também. Né? Fica aquela coisa e depois volta, depois de muitos anos, se reencontram, mas parece que o plano feito lá em cima não foi para que continuasse, se reencontra e vive alguns tempos, depois separa de novo e fica aquela coisa no ar, sabe? Mas aí é que tá, a gente está aqui para quê? Para poder tentar redescobrir essas coisas, depois, né? Na próxima existência, de repente, né? Aproveitar as oportunidades, né? Então, eu paguei aqui. Ele falou, então, a próxima engraçada de novo. Ai, meu Pai do Deus. Brasil.
Não, fala para ele, não precisa não, fica na tua aí. Isso aqui. Mas, enfim, segundo diz, né, e é lógico, o que a gente entende aí, e que Jesus traz no capítulo, é que o casamento ele é um compromisso sério, né? A gente tem que se atentar pela responsabilidade que a gente tem de impactar a vida de um outro, né? Então, muitas vezes, quando dá certo, né, que bom. A paciência no casamento, coisa toda. Eu já refleti muito sobre isso, né? Que, na verdade, poucas pessoas, antigamente, né? Se tinha uma visão sobre o casamento, eu falo antigamente, alcançando lá o tempo da vovó, da minha mãe, que são as mais próximas, né? Mas elas eram ensinadas. Casou com o homem, com ele para o resto da vida, né? Eu era assim também. Não, até hoje, então, tem muita gente que ainda tem esse sentimento. Talvez as gerações mais novas não pensem dessa maneira. Tipo, e muitas vezes não deu certo. Em muitas decisões que a gente quer tomar, a gente se culpa por isso, né? E acaba ficando no casamento sofrendo pro resto da vida por esse tipo de cultura, né? Que a gente carrega com a gente. Mas Jesus disse lá que pode ser dissolvido, Sim. né? Pode Quando eu separar. descobri essa palavra, Por e causa- a gente se liberta, é verdade. Exatamente. É verdade, porque diante da lei de Deus, a gente faz aquele, diante do altar da Igreja Católica, aquilo ali que você promete, aquela promessa um para o outro, a vida da morte, aquilo ali acaba com a gente. Aquilo ali é verdade, porque aquilo você leva muito sério. E isso mata, né? E que a morte separa nada, né? Não, Porque não. vai continuar. Então, mas assim, não julgando as religiões, mas é da maneira como a gente foi criado, né? Então, escraviza um pouco, né? Mas isso é uma questão cultural, né? Essas questões são mais culturais, porque ele não... A palavra que a gente tem, ela não fala sobre isso, né? Jesus, ele valorizou a união sincera. E quando não dá certo, ele também fala, porque uma coisa... Os vossos corações. E, inclusive, né, ouvindo também sobre o capítulo, achei interessante que, assim, ele fala sobre a questão de, no passado, né, tipo, demonizarem as mulheres que eram divorciadas. Por que o homem tem que achar que tem que entregar a mulher de volta porque ele acha que para ele não serve mais? Que absurdo é esse, né? Então, por isso que fala, né, que é um compromisso sério, porque você não pode simplesmente dispensar alguém porque você acha que não serve mais. Hoje em dia, a gente vê, né, hoje em dia, quando eu estou falando da minha experiência de vida, desde que eu estou viva, né, vamos dizer assim, consciente, eu vejo que às vezes tem muita gente que se separa e, tipo, como se trocasse de roupa. E qual é a seriedade que você tem nisso na relação com uma pessoa? Casamento não foi feito para isso, né? Para você simplesmente, tá melhor não casar, vive junto, vive aquela experiência com aquela pessoa, mas se necessariamente falar que, né? Mas, enfim, dentro do que a gente aprende aqui, dentro do que está no capítulo, né? Senão a gente vai... Atualmente, a gente tem tantas variáveis, até assim ao capítulo, né? Então, Jesus fala que, né, o casamento ele deve ser sustentado pelo amor. Né? Em tese, era aquilo que ele imaginava que gostaria que fosse feito. Né? E o respeito é fundamental. Por que disso? Para evitar conflitos, para evitar violências, por exemplo. A gente sabe, né, e tem notícias, infelizmente, de muitos lugares, né, que estão acontecendo, por exemplo, feminicídios, porque o cara simplesmente é um cara violento e ele não tem compreensão do que é uma relação com uma mulher, né? Ou seja, enfim, uma pessoa que escolheu. E hoje em dia a gente tem tantas notícias tristes, né, de tantos feminicídios que têm acontecido. E é complicado, né? Porque quando a mulher se junta com o homem, a ideia de fazer, né, uma família, né, ter uma família, e já imagina, né, às vezes desde pequena, eu vou crescer, vou ter meus filhos, onde eles vão casar, eu vou ser vó, todo um histórico assim, né, que é o que a sociedade põe, né, em geral. Desculpa te cortar, mas a gente cresce meio assim fantasiado, né? Porque
A gente vê os contos de fadas, o príncipe encantado, que vai vir um cavalo branco, né? É coisa, mas é verdade. E que você vai se casar, você vai viver feliz para sempre. E que, na verdade, eu acredito assim, que se a família tivesse um papel de colocar a realidade mesmo, olha, tem dificuldades, você vai ter que ser tolerante, um com o outro, você vai casar, não é para você ser feliz, é para você fazer E hoje já é feito. Feliz, hoje a gente né? tem liberdade de falar para os nossos filhos dessa forma. Exatamente. Mas antigamente não. Exato. Antigamente era numa caixinha, hoje as crianças já veem as relações. Né? É por isso que a gente estava com a porta na cara, né? Isso. Porque a gente ia com aquela fantasia toda, e quando você casava, era diferente. Sonho não era. Aí desabava tudo, né? Desabava aquele sonho. Chama de príncipe até hoje. Né? Para ela você é, né? Mas enfim. Cadê aquele príncipe conhecido? Amadureceu. O príncipe virou sábio. Nossa Senhora! Então, assim, lógico que a gente hoje tem a possibilidade de tentar compreender as relações humanas, e não é fácil, porque quando a gente... Uma coisa é ter esse tipo de pensamento quando você tem 50 anos, outra coisa é quando você tem 20. E eu me lembro realmente, quando eu tinha, na minha adolescência, tal, eu imaginava como é que seria eu ter alguém, né? Como é que seriam os anos dali para frente, né? Mas era aquele amor de conto de fadas que você imaginava realmente que você ia encontrar alguém e ia ser pro resto da vida, só que você não imagina o dia a dia, né? O dia a dia que você não faz ideia do que vai ser. De amor, né? Né? Você acha que sempre é que nem no namoro, aquela coisa tá beijinho, beijinho, carinho, tá? Que isso vai ser no dia a dia. Você imagina, a gente vai acordar e vai ser esse amorzinho todo dia. Não. Aí vem a realidade e te joga outra coisa, né? Isso é um aprendizado no casamento. Senão a gente ficaria lá do outro lado vivendo esse amor, né? Eu acho que o maior desafio do casamento é você tentar entender, aceitar o defeito do outro. Porque você aceitando, você está... como posso dizer? Quando você consegue compreender o defeito do outro, você está treinando as suas más tendências, né? Tipo, a paciência. Mas essa consciência só vem com o tempo. Geral, né? A questão é que nós não somos preparados para isso quando nós somos jovens, por exemplo. Não vem com manual, né? Não vem com manual. Né? A gente vem com uma ideia que foi colocada na nossa cabeça através dos anos ou da própria cultura que a gente vive. Cada país tem uma cultura diferente em relação a isso, né? Então, a gente fala isso baseado na nossa cultura ocidental. E nós aqui, né, pela média de idade que eu estou vendo, a maioria é baseada na cultura ocidental, disseminada, por exemplo, por esse país aqui através de Hollywood. Que tudo tem que ser um conto de fadas, Romeu e Julieta, amor. Mas eu acho que assim, porque o maior vínculo realmente é o casamento. Acho que é o maior aprendizado aí, porque é onde você tem que... Porque o seu companheiro ele tem o poder de guiar o seu humor, por exemplo. O nosso casamento, por exemplo, se ela tá bem, eu tô bem. Se eu não tô bem, ela não tá bem. Então, assim, eu acho que é o vínculo mais de aprendizado, assim, para você se compreender e compreender o outro também. Porque a gente aprende a ser menos egoísta quando você tem um casamento, quando você tem um casamento saudável, você aprende a querer não fazer só o que você quer, tem que querer fazer o que o seu cônjuge ali quer, e a paciência de às vezes entender que a pessoa não está nada daquele. Porque se você está em qualquer outro ambiente, a pessoa está mal-humorada, você sai, né? Por exemplo, agora, quando você está junto, você não pode fazer isso. Todo mundo trabalha aqui, o fulano não está bem, eu vou para minha casa e está tudo certo. O cliente não está bem, eu vou para minha casa e está tudo certo. Agora, quando é o seu cônjuge, você já tem que trabalhar diferente. Né? Você tem que tentar entender, tentar ter paciência. Que é o que justamente diz no capítulo, né? Que a compreensão evita os conflitos, né? E por que Jesus valorizou a união sincera? Por isso. Porque quando você ama, quando você tem carinho, você
gosta da pessoa, você tem uma tendência a ter mais paciência, né? Isso é fundamental. Então, o que ele trata aqui é que a convivência ela pode fortalecer as virtudes também, né? Desde que a gente entenda que é um aprendizado, e talvez essa seja a parte mais difícil, porque para mim hoje é fácil falar sobre isso dos meus 50 anos. Mas quando eu tinha 20, não fazia a menor ideia. E é geralmente a idade que a maioria se casa, tem o seu primeiro relacionamento Hoje em sério. dia não mais. Né? Hoje em dia eles querem ficar na casa dos pais até 40. Ou não sair. Atualmente, nos dias atuais. Verdade. O pessoal está ficando até uns 30. Essa paciência não tem. Esse compromisso, essa união, não tem. Então, é muito a geração um pouco mais narcisista. Que, né? Tipo, em mim e eu que vou bem. É bem complicado. Hoje em dia é bem diferente o cenário. Fala isso, não é que eu tenho 3 filhos. Não, mas... Então. Você vai ter que um dia falar, sai da minha abra, sai para lá. Voltando aqui, então, ele coloca que a união significa caminhar juntos, né? Cada pessoa possui seus desafios próprios, né? A gente estudando, né, sobre espiritismo, a gente sabe sobre o nosso desenvolvimento, né? Sobre a nossa reforma íntima, o que a gente tem que mudar na gente, e a gente sabe que esses são os nossos desafios, mas o outro também tem os desafios dele, né? Então, e a gente precisa ter essa compreensão de que cada um, às vezes, está num ritmo ou numa mudança, e que a gente tem que ter essa capacidade de compreensão, e o amor, muitas vezes, fortalece a paciência. Quando não ama, ou quando o casamento, às vezes, é de conveniência, às vezes, o que mais destrói é porque você não tem essa paciência toda, porque, às vezes, não está ali, né? Com aquele amor desenvolvido, vamos dizer assim. Né? E hoje em dia também a gente tem muito a internet, né? Então a gente acaba projetando muito a nossa união no que a gente vê, baseado no que a gente assiste e tal. E eu acho que isso também a gente tem que refletir. Por quê? Porque nem sempre o que a gente está vendo é a realidade. A pessoa ela mostra aquilo que ela quer mostrar, e não a realidade do dia a dia. Uhum. Daí, às vezes, a gente acaba projetando e fala assim, poxa, caramba, mas o meu cônjuge não faz isso. Que, sabe assim, você fica projetando realmente a sua vida baseada nas outras. E aí não vai dar certo. Por quê? Porque a sua relação não é daquele jeito, não é aquilo. E nem tudo é aquilo, né? Exatamente. Você tem que enxergar o outro, tentar enxergar como a pessoa é, né? E eu sempre estudei e trabalhei com tecnologia desde os meus 15 anos. E quando veio essa questão de redes sociais e tal, e na faculdade a gente usou isso, quanto isso poderia ser benéfico ou não para o ser humano, né? A evolução tecnológica podia ser bom para a gente ter tempo. E o que a gente viu ao longo do tempo é que esse tempo foi usado para você ter mais trabalho. E, além disso, trouxe uma questão muito triste, que é utilizar a tecnologia não voltada para o bem, mas para disseminar, por exemplo, uma série de coisas que não estão ajudando na evolução. Por quê? Quando você pega, que nem o que você falou agora, e projeta algo, e você tem um alcance grande para que outras pessoas achem que aquilo é o certo, e, na verdade, aquilo não é, isso acaba por prejudicar a humanidade como um todo. Porque você está projetando em cima de uma mentira. E a mentira, o que é? A mentira é fruto de energias de baixa vibração, né? Em outras religiões ia falar diabo, né? Não. São energias de baixa vibração. Isso não ajuda na nossa evolução espiritual, né? Então, porque você tira o foco, e aí você tem, por exemplo, crianças, adolescentes acreditando que aquilo é o certo, e não existe certo nisso, né? Ai, esse conto de fadas de Hollywood pulou para as redes sociais. Na verdade, é isso, né? E isso realmente atrapalha nas relações humanas, porque você deixa de ver o outro como ele é, você deixa de tentar enxergar o outro como é, entender e amar a pessoa como ela é, para passar a amar uma imagem.
que nem sempre é verdadeira. Ah, então eu gostaria que fulano ou fulana fosse dessa forma. Isso não existe. E lembrando também que o amor próprio, né? Porque se você não se ama, se você tem um vazio dentro de você, o outro não vai ser muitas vezes capaz de cobrir isso. E a gente vê hoje muito a perda justamente do que Jesus fala, que é o diálogo, né? O diálogo ajuda a superar diferenças, mas a gente vive numa era que as pessoas cada vez estão conversando menos, estão preferindo ficar num aparelhinho para poder se comunicar, sem olhar o outro nos olhos, sem tentar entender, compreender o que passa com o outro de verdade. Então, a gente vê hoje em dia que, infelizmente, muitas pessoas querem que o outro seja de uma determinada maneira e não conseguem ali enxergar como a pessoa é e achar, né, graça, entre aspas, naquilo, graça no sentido de achar algo bom, né? Então, a gente está num momento triste da nossa era, que é justamente o afastamento, né, o esfriamento da alma dos outros, porque as pessoas não estão vivendo baseadas na realidade, né? Não estão mantendo relações humanas baseadas na realidade, estão se baseando em imagens projetadas, né? E aí, quando vem para a realidade, não quer. Porque, por isso que a gente vê que tantos jovens, hoje em dia, às vezes não tem mais essa questão de... não sai nem do quarto, as relações são todas virtuais. Isso é verdade. Não vou encontrar falando, não, já estou falando aqui com ela. Tipo... E até as famílias, né? Cada quarto tem uma TV, cada quarto tem uma comunicação diferente, e não tem mais aquela coisa de reunir a família na mesa, em volta da mesa, um café da tarde, não tem, isso é sonho, isso ficou para trás. Não, eles não sabem nem o que é isso. Não sabem o que é isso, cada um come a comida que deseja. Então, essa união, nossa, hoje em dia, eu acho que assim, independente de casal, né? É uma união, não é fácil. E isso reflete em tudo, no nosso trabalho, na nossa... Por quê? Porque as pessoas não têm uma moral, vamos dizer, né? Não, eles se perderam, né, nessas questões. Por isso que é importante a família, os pais, levar os filhos realmente, trazer para a espiritualidade, para a reforma íntima, para poder crescer com uma identidade, sabendo que a base é o amor. Então, cada pessoa tem desafios próprios, aí que traz no capítulo, né? O diálogo ajuda a superar essas diferenças, então, é conversar, é tentar entender o outro, né? E a confiança fortalece vínculos, né? Se você não confia na pessoa com quem você está, fica difícil, né? Essa convivência. E esse companheirismo, né? Ele tem que trazer uma segurança um para o outro. Então, se eu escolher essa pessoa, se a gente está junto, porque a gente acredita, né? Que estar juntos é bom para os dois, isso traz uma segurança, né? E o amor, né, a Fátima falou, ele cresce com o tempo. O verdadeiro amor, né? A gente tem que pensar também que por que a gente tem tanto conflito, né, com o companheiro ou com a companheira? Porque você está ali vivendo junto, você está ali o tempo todo com aquela pessoa. Então você trabalha, né? E quando você chega em casa, chega cheio de coisas que você traz lá de fora. Quem é a primeira pessoa? O companheiro que está ali, né? Ou a companheira. Tá ali. Então, muitas vezes, a pessoa chega e, bum, né? Aquele estresse todo que ela segurou o dia inteiro, acaba trazendo ali pro companheiro, né? Ali pro lar. Então, assim, quando existe esse amor, esse respeito, essa convivência, por mais que o outro fale, que o outro desaba em cima de você, você consegue compreender, né? Você consegue relevar, e através do diálogo a gente vai conseguindo levar, né? Não é porque a pessoa está estressada que eu vou acabar com o meu casamento. Justamente o que diz aqui, ó, respeitar é também saber ouvir, né? E o saber ouvir é justamente o que você está falando, né? Tentar entender o lado do outro, né? Ter palavras gentis, assim... Exato. Eu perdi a palavra, é você acolher, que é uma coisa porque que a Kátia fala muito. A gente, né, só concluindo, porque quem conhece, por exemplo, quem conhece a Fátima, a verdadeira, é o Keith. Com certeza. Sabe? Às vezes nem minha mãe, nem meu pai não me conhecem de verdade, porque eles não estão convivendo comigo. Eles me criaram e tudo, mas depois que eu me tornei adulta,
É uma coisa que eu sempre tive em mente, assim, meus pais, eles têm alguma ideia de quem é a Audrey, porque, lógico, eles me criaram, me educaram, tal, então eles conhecem uma Audrey e idealizam essa Audrey, porque depois quando você sai de casa e você passa a ver no mundo, você é uma outra pessoa. E essa outra pessoa, quem é que vai conhecer, é quem está do lado. Mas é interessante, dentro dessa linha, a gente perceber que nossas crenças, nosso desenvolvimento é pessoal. Então, por exemplo, por mais que na relação a pessoa vai ter que suportar, cada um tem o seu lixo. Então, nós temos a reforma íntima e o desenvolvimento que a espiritualidade traz. Por exemplo, eu chego no meu... As pessoas já me conhecem, eu sou muito 880. O que eu faço? Recuo para não poder ofender. Então, a gente tem que também saber os nossos limites, por quê? Porque chegar em casa, de uma certa forma, vou despejar na pessoa que eu amo ali, porque ela tem que aguentar. Então, eu acho que esse entendimento de a pessoa saber, a Fátima não está bem, o respeitar o limite dela, que é o que falta em muitos lares, em muitas relações, tanto de trabalho também, a gente diz, né? Não é isso? Então, o capítulo diz que as palavras gentis aproximam os corações, né? Então, você sabe ouvir o outro e ter uma palavra acolhedora. O perdão fortalece os relacionamentos, né? Você entender o outro, né? E saber compreender quando teve, por exemplo, um momento que não era bom, que foi gerado por um estresse, a pessoa chegou ali e acabou descarregando em você, e perdoar, né? Então, ajuda a fortalecer isso. E a paciência evita os desgastes, né? A humildade facilita a convivência e o amor verdadeiro constrói pontes. A humildade de você chegar aí me desculpa. Tem gente que não pede desculpa nenhuma. Já colocou. Tive 2 decepções em 2 casamentos. Hoje vejo que sou mais feliz comigo mesmo. Escolhas. É isso aí. Bom, então a família, né? Seguindo aí, a família é uma evolução espiritual, né? Porque a família é a escola das almas, né? Então a gente tem que aquelas pessoas que foram geradas, aquela pessoa que você está se relacionando, aquelas pessoas com quem você cresceu, né? Eles são escolas, porque você lidar com o outro não é fácil. E muitas vezes, que a Kátia fala, às vezes o que você não gosta no outro é o espelho do que você é. O que eu vejo no outro que me incomoda, que eu preciso melhorar em mim? É uma coisa que ela fala e que eu acho que faz muito sentido. Então, a gente aprende com as alegrias e com as dificuldades. É com a família também que a gente aprende a ser mais caloroso com o outro, né? Eu lembro quando eu era criança, brigava muito com meu irmão, tal, mas quando ele se machucava, nossa, aquilo para mim era o fim do mundo. Eu ia lá, eu fazia o curativo, eu cuidava dele, e nessa hora você não lembra, né, de todas as vezes que você brigou com seu irmão, né? E a família está junto ali, na maioria das vezes, inimigos do passado, né? Exatamente. Às vezes vem para isso mesmo. Essas desavenças. Sim. E os laços familiares têm propósito, né? Nada é por acaso, nenhuma folha que cai da árvore é por acaso. Então, a convivência promove o crescimento. A gente precisa tentar refletir, né, com o que a gente sabe hoje, né, com a nossa vivência, né, tentar refletir sobre isso e entender que todo mundo está evoluindo junto, né? Então, o lar ele pode ser um espaço de paz quando a gente tem essa compreensão, né? E se a gente consegue transmitir isso para os filhos, por exemplo, isso é maravilhoso, né? Eu sempre penso que pena, né, que eu não pude ter essa compreensão antes. Talvez eu teria altos papos com meu pai, por exemplo, né, muito mais do que eu tive durante toda a vida, porque a gente brigou bastante. Não, a gente eu mais falo com ele, acho que com qualquer outra pessoa, talvez. Mas isso é hoje em dia, né? Porque precisou passar por muita coisa, eu precisei. Claro, a Kátia me ajudou a enxergar bastante coisas nessas relações, eu sou muito grata a ela, e a espiritualidade que botou ela na minha vida para ter essa compreensão. E tudo na vida. Aceitou, né? Graças a Deus. Mérito. E tudo isso faz parte, né, dos desafios da convivência. Então, toda relação ela enfrenta desafios.
Então, as diferenças, elas fazem parte disso, né, dessa convivência. E o diálogo é essencial. É triste quando as pessoas não conseguem conversar, né, não conseguem se expressar ou pôr para fora aquilo que elas estão sentindo, né, e passar isso para o outro. Então, a fé, ela ajuda nos momentos difíceis, né, e persistir fortalece a união. Por que a fé? Porque a gente está aqui estudando hoje justamente por isso, para a gente poder ter essa capacidade de compreender melhor, né? E que maravilhoso seria que outras pessoas também pudessem estar estudando sobre isso e chegassem em casa e olhassem para o companheiro, para os filhos, ou para os pais, por exemplo, e olhasse de uma outra maneira, né? E dissesse, puxa vida, vamos conversar? Né? Sentar em casa, tá lá com um problema, falar, vamos conversar? Porque é sobre isso, né? A gente ter essa capacidade de compreender e fazer algo diferente, né? Porque tudo isso a gente já ouviu. É pôr em Sim, prática. com certeza. Não é? Né? Mas Ai, talvez meu não Deus, tenha não prestado sento, não. atenção, né? Eu sou muito fechada. Eu tipo assim, chegar e falar, vamos conversar sobre isso? Largo para lá. Mas faz parte. Né? Faz, eu sei que né? faz, mas eu tenho uma dificuldade muito grande nisso. Só Bom. o fato de admitir já. Eu vou passar rapidinho para algumas coisas, que inclusive é o que a gente já falou, né? Então, a reencarnação, ela explica esses encontros familiares, esses reencontros familiares, né? E os laços vêm de outras existências, né? E as afinidades têm raízes profundas, ou seja, a gente se dá bem com alguém, muitas vezes, porque isso já vem de outras vidas, né? Então, nem você falou, os conflitos podem ter origem, né, mais antiga. E é fato. Então, tudo que a gente já falou aqui, né, que a reencarnação favorece as reconciliações, e o objetivo é evoluir juntos. Esse é o casal que eu falei, que a história deles eu achei bonita, porque eles se conheceram lá na adolescência, depois se separaram, né, tiveram, né, lógico, se gostaram na adolescência, seguiram por outros caminhos, e foram casar 50 anos depois, né? Eu achei bonito isso. Parece até título de uma obra. 50 anos depois. Mas existe mesmo, né, Manuel? E aí ele fala também sobre qual é a influência espiritual no lar, que também a gente já falou, né? Então, o livro dos médios, ele aborda a influência espiritual, né? Traz para a gente todo o aprendizado sobre a espiritualidade, né? E os pensamentos afetam o ambiente do lar, então são uma das coisas que a gente tem que estar sempre, né, o orar e vigiar, é a gente vigiando os próprios pensamentos, porque se a gente ficar pensando em intriga, tal, não sei o quê, a gente acaba trazendo essas energias de baixa vibração para dentro de casa, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E a harmonia atrai, então, as boas influências. Então é aquela coisa que a gente já sabe, faz o evangelho no lar, faz oração em casa, né? Então, respeito entre as pessoas melhora essas vibrações. Quando você tem um xingando o outro, você só tem ali, né, espíritos de baixa vibração. Então, tudo que o capítulo fala, né, está falando aqui, é o que a gente já sabe, né? E a gente já até acabou falando, por isso que eu já estou passando aqui, tá? E aí ele fala também sobre a caridade nas relações, que essa caridade, também é outra coisa que a gente já falou, é nada mais do que a gente compreender o outro. Caridade não está só no sentido da gente dar algo material, mas da gente dar o nosso tempo, né, a nossa compreensão, os nossos ouvidos, né, o nosso amor, o nosso afeto. Então, isso também é caridade, né? Então, ele reforça, perdoar é ato de amor, e ajudar fortalece os vínculos, né? Se você tem ali uma pessoa, um irmão, um primo, um tio, sei lá, uma pessoa que está precisando de ajuda e você não dá a mão mesmo podendo, isso não vai, isso impacta em toda a sua órbita familiar, né? Então, é necessário a gente ser caridoso com os afetos também, né? Então, o bem, mais do que tudo, transforma, né, as convivências. Como é que a gente faz isso no dia a dia? A gente, né, tem que praticar a gentileza, né? Não precisa ser um café na cama, mas a gente fala um bom dia, né? Não se esquecer de falar um bom dia, né? Desejar um bom dia, ou às vezes um abraço também no meio do dia faz muita diferença. Sabe por que você está me abraçando? Ah, não importa, estou te abraçando e fica quieta. Né? Então, a gente cultivar a gratidão, né? A gente ser grato, né? No fim do dia, falar, ontem a Kátia, ela faz isso sempre, mas ontem foi, né, aquele dia
punk pra gente, né? Então ela, gratidão, Márcio, gratidão, Alder. Aí eu, gratidão, Kátia, gratidão, Márcio. Porque a gente tem que ser grato, né? Por aquilo, né? Por aquele dia que a gente teve e falar isso, né? Eu acho. Declarar para a pessoa. Declarar isso. O óbvio Obrigada. para a gente Não não é o óbvio para os pro outros. Por mais que eu seja. Fátima, muito obrigada. Às vezes a gente precisa ouvir. É. Né? Às vezes a gente precisa. Porque a gente acha que às vezes a outro já sabe. Não, o outro já sabe. Não. Às vezes a pessoa precisa ouvir. Né? E não é só um eu te amo, mas um obrigado, né? Gratidão. Porque você tirou o lixo. Mas é minha obrigação, não, mas eu estou te agradecendo porque eu poderia estar fazendo isso também. Mas eu estou com uma dor nas costas e você fez isso por mim. Tem gente que acha que isso é bobeira. Não é. Não é. Então, é valorizar a família, cultivar a gratidão, que é exatamente isso. Resolver os conflitos com diálogo é a parte mais difícil, né? Que às vezes você quer gritar, você quer xingar, você quer para fora. Sabe o que eu faço quando tá muito tumulto, assim, na briga, o pessoal discutindo? Eu levanto e saio. Se cala, né? Eu saio, eu não consigo dialogar, sabe? Eu também não consigo. Porque se eu for tentar, aí vem meu primitivismo, aí a vontade de voar na pessoa. Entendi. Aí então, é isso que a gente tem que trabalhar. Eu levanto e saio, eu nem falo nada. E muitas pessoas já falam isso para mim. Eu não entendo, eu levanto e saio. Porque eu não conheço. Então é melhor eu sair do que estar em conflito com a pessoa. Porque é o que diz o capítulo, né? Que o diálogo, né? A gente tem que resolver os conflitos com o diálogo, né? Manter a esperança e a fé para poder construir, então, um lar mais harmonioso, né? E aí, cabe uma reflexão. A verdadeira união é fortalecida pelo amor, né? Como fortalecer meus relacionamentos? Tenho exercitado compreensão? Eu pratico o diálogo sincero? Como melhorar a convivência familiar? Então, toda mudança é o que a Fátima falou, começa em nós. Né? A gente tem que mudar. Eu fiz terapia um tempo e ela sempre falava, você não vai mudar o outro. Quando muito, você vai mudar um pouquinho assim em você. A minha terapeuta falava. Você vai mudar um pouquinho assim em você. Mas o outro você nunca vai mudar. Quem tem que mudar é como você enxerga o outro. O que você vê no outro. Isso é que você tem que mudar. E é fato. Né? Então, a mudança começa em nós. Então, lógico que eu usei aqui, né, a bibliografia, né, do Allan Kardec, Livro dos Médiuns, pinceladas aí da Bíblia Sagrada, né? Capítulo 22, material que a gente já estudou antes, né, para poder fazer isso, né, como os áudios no YouTube que ajudam bastante. Então é isso, gente. Gratidão, né? Gratidão por essa oportunidade, por esse momento. Olha, será que a gente consegue parar a gravação aqui? Tinha desligado. Não sei se continuou gravando, inclusive. Será que ele gravou na nuvem? Recording ali. Vai funcionar. Vou colocar aí. Hã?